nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Nesse dia festivo de aniversário de nossa comunidade da paz, nós queremos refletir numa carta que foi escrita há muitos anos atrás e que hoje é enviada para a nossa congregação. E essa carta diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês. Nós sempre damos graças a Deus por todos vocês e pedimos em favor de vocês nas nossas orações, porque lembramos diante do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para si mesmo. Vocês receberam a mensagem de Deus com aquela alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos que enfrentam na vida. Assim vocês se tornaram um exemplo para as pessoas que vivem ao redor de vocês. Muitas pessoas falam de vocês, contam como vocês deixaram os ídolos para seguirem e servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Contam também como estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, aos cristãos da igreja de Tessalônica, e hoje esta carta é reenviada para nós, cristãos, irmãos da comunidade evangélica luterana da paz. Que Deus os abençoe nesse meditar, nesse momento de reflexão. Amém. O que significa a comunidade da paz celebrar 79 anos? Mais do que nós celebrarmos a existência de uma instituição religiosa, convém hoje ressaltar a nossa congregação como um local onde Deus atua e a nossa congregação como um instrumento da ação de Deus na vida de muitas pessoas. E é por isso que nós nos encontramos hoje aqui para dizer obrigado, Senhor. É por isso que nós nos encontramos hoje aqui para darmos graças a Deus. Nós poderíamos elaborar uma lista enorme de motivos para nós darmos graças a Deus, mas eu gostaria de me restringir a esta carta que hoje o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, dirige a nós. E nesta carta o apóstolo Paulo, ele nos dá 3 motivos para nós rendermos graças a Deus, para nós aqui estarmos relembrando graças a Deus por 79 anos de bênçãos. Em primeiro lugar, no nosso texto, o apóstolo Paulo diz assim: graças a Deus pela conversão de vocês, pela nova vida que vocês têm. E nós hoje aqui damos graças a Deus porque a comunidade da paz é uma comunhão de pessoas convertidas e que têm uma nova vida. Nem sempre nós tivemos uma nova vida. Nesta congregação, muitas pessoas viviam sem fé e sem objetivo de vida. Nesta congregação, muitas pessoas adoravam deuses falsos, viviam de acordo com a sua própria carne, com os desejos do mundo ou com os desejos de Satanás. E aqui nesta congregação, aqui há pessoas que viviam como ovelhas que não têm pastor. Mas graças a Deus que num certo dia, na vida de cada um, através do Evangelho, o Espírito Santo se manifestou. E ele mostrou a cada um, dia a dia, um novo caminho. E a cada dia ele foi convertendo um e outro. E a cada um ele
Ele fez com que cada um trocasse a adoração a ídolos pela adoração ao Deus vivo, para que cada um trocasse a morte pela vida, trocasse a incredulidade pela fé. E por isso hoje nós podemos aqui juntos dar graças a Deus pela nossa conversão, pela nossa fé, pela nossa nova vida, pelo novo relacionamento que nós temos em Cristo Jesus. E nesse novo relacionamento que temos em Cristo Jesus, nós temos uma nova perspectiva de vida, uma vida que é banhada pelo perdão em Cristo, uma vida que está totalmente dependente de Deus, vidas que querem crescer na fé, no amor, vidas que querem viver em comunhão, e tudo isso por obra e graça de Deus. Infelizmente, nem todos entenderam isso ao longo da história dos 79 anos da Comunidade da Paz. É claro que ao longo desses anos muitos abandonaram a luta, muitos tornaram-se indiferentes, muitos magoaram outros com atos, ou com ausências, ou com omissões. O culto de hoje, esse momento é um motivo para nós darmos graças e louvor, e hoje é uma oportunidade que Deus dá a nós de mudança, uma mudança de mente, de coração, uma mudança de direção, porque nós reconhecemos que nós, membros desta congregação, somos um grupo de pessoas pecadoras e pessoas imperfeitas. Mas graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus que nós temos a palavra vivificadora de Deus, que nós temos aqui os santos sacramentos administrados, nós temos aqui Jesus, o Cristo vivo, guiando, orientando, consolando as nossas vidas para transformar, para purificar e para fortalecer. E é por isso que juntos hoje, com o apóstolo Paulo, nós podemos dar graças a Deus pela nossa conversão e pela nova vida que Deus dá aos membros desta congregação. Em segundo lugar, no nosso texto, o apóstolo Paulo, ele na sua carta dá graças a Deus pelo serviço. Ele fala em servir o Deus vivo e verdadeiro, ele fala da abnegação, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Então, em segundo lugar, hoje nós estamos aqui para dar graças a Deus, porque a nossa congregação é a comunhão daqueles que servem. A conversão, meus irmãos, é o início de uma nova vida. A conversão é o início de uma vida de adoração, de dedicação, de testemunho, de amor ao próximo e de serviço. Todos nós aprendemos, conhecemos aquelas palavras de Lutero na explicação dos artigos do Credo Apostólico. Na explicação do primeiro artigo, por exemplo, Lutero diz assim: eu creio que Deus me criou, a mim e a todas as criaturas, me deu corpo, alma, olhos, ouvidos. E no final ele conclui: por tudo isso devo dar graças e louvor, servi-lo e obedecê-lo. Na explicação do segundo artigo, Lutero diz assim: Jesus Cristo me salvou, me resgatou e me salvou da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino e o sirva em eterna justiça e bem-aventurança. Meus irmãos, o cristão resgatado e redimido, ele não serve mais o pecado, apesar de continuar sendo pecador. O cristão resgatado e redimido, ele serve o Deus vivo e verdadeiro. E servir a Deus significa praticar as obras da fé. Obras que nós não praticamos para mérito pessoal, obras que nós não praticamos para proveito próprio, obras que nós praticamos não para garantir o céu, mas obras da fé
como resposta ao grande amor que Deus tem concedido a cada um de nós. 79 anos significam que a nossa congregação foi, ao longo desses anos, muito abençoadas por pessoas redimidas e resgatadas que serviram. E hoje nós podemos dar graças a Deus por aqueles que se dispuseram a arregaçar as suas mangas como instrumentos do serviço de Deus, usando os seus dons ao longo desses anos. Nós podemos lembrar aquelas muitas pessoas que serviram no reino de Deus, na administração desta congregação, por tantas e tantas gestões de diretorias nos diversos cargos para os quais foram eleitos em Assembleia. Nós podemos lembrar aqueles muitos servos que colocaram os seus dons à disposição no trabalho de adoração, cantando no coral, ou auxiliando nos instrumentos musicais, ou cantando louvores, participando ativamente dos cultos, ou auxiliando na limpeza e na manutenção do nosso templo, ou no embelezamento do nosso local de cultos com flores e ornamentos. Nós podemos lembrar muitas pessoas que serviram a Deus ao longo desses 79 anos na área da comunhão, quando puderam promover o convívio, a comunhão fraterna nas diversas atividades desta congregação. Nós podemos louvar a Deus e dar graças por aqueles que serviram no trabalho do serviço de amor ao próximo, tantas pessoas que com os seus dons puderam visitar doentes, ajudar necessitados, consolar os entristecidos. Nós podemos lembrar aquelas muitas pessoas que serviram a Deus com os seus dons no trabalho de educação cristã desta congregação, os vários pastores que foram chamados e que aqui serviram a Deus, aqueles que auxiliaram e auxiliam na educação das crianças na escola dominical, ou auxiliando na instrução dos adultos, dos confirmandos, os pais que nos seus lares educaram os seus filhos na disciplina e na administração do Senhor. Por todos esses nós devemos dar graças a Deus. Nós damos graças a Deus também por aqueles que com os seus dons trabalharam na missão desta congregação. Esta congregação que foi a primeira aqui no estado do Rio de Janeiro e nesta cidade, e através desta congregação tantas novas missões foram abertas, não só no nosso estado, mas em outros estados do país e até fora, como por exemplo Portugal. E quando não só pastores fizeram parte dessa atividade, mas líderes, leigos se dispuseram a sair, a dirigir cultos nas novas missões para que o trabalho pudesse crescer. Meus irmãos, nós damos graças a Deus. É claro que ao longo desses anos houve muitas falhas, como ainda há hoje. O pecado esteve presente, como ele hoje ainda continua presente. O velho homem levou muitos à preguiça e à indiferença, como acontece ainda hoje também. Então, meus irmãos, é preciso que muitos aproveitem essa oportunidade para reavaliar a sua vida cristã. O dia de hoje, esse momento de louvor em que aqui nós nos encontramos, também pode ser o reinício de um novo servir, com dons, com tempo, com bens, com vida. Esse momento pode ser um novo começo para um servir alegre e voluntário. Este é o momento de nós lembrarmos que Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas ele veio para servir. E ele nos chama, ele nos motiva pelo seu Santo Espírito, para que nós continuemos a ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, a quem Deus assiste, a quem Deus dá ânimo e forças, a quem Deus dá recursos, a quem Deus dá meios e Deus dá sabedoria. Por tudo isso, de acordo com o nosso texto bíblico, hoje nós podemos dar graças a Deus
que a nossa congregação é a comunhão daqueles que serviram, que servem e querem continuar a servir. E em outro lugar, o apóstolo Paulo, no nosso texto, ele dá graças pela esperança. E nós hoje aqui podemos dar graças a Deus que a comunidade evangélica luterana da paz sempre foi uma comunidade de esperançosos. A história da nossa congregação é uma história de muitas alegrias, é uma história de muitas realizações, é uma história de muita dedicação. Mas também precisamos reconhecer, e isso sempre é verdade em todos os lugares, a história da nossa congregação também é uma história de lutas, é uma história de momentos difíceis, também é uma história de muitos antagonismos, divergências, divisões, desistências. Mesmo assim, meus irmãos, a esperança aqui nunca morreu. Porque a esperança nesta congregação sempre foi uma esperança genuína, uma esperança que não dependia de temperamentos das pessoas, uma esperança que não dependia de circunstâncias, uma esperança que não era fruto de um simples otimismo secular, e uma esperança que não era criada por homens. A esperança sempre aqui prevaleceu, e ela era genuína porque ela vinha e ela vem de Deus, porque ela esteve e está fundamentada nas promessas de Deus. 79 anos, meus irmãos, significam que aqui nesta congregação há um manancial de esperanças e de esperançosos, de pessoas que perseveraram na fé apesar das provações e tentações, de pessoas que lutaram pelo ideal da fé apesar das adversidades, de pessoas que permaneceram apesar daqueles que fracassaram no meio do caminho. Por isso, o culto de hoje é um momento de louvor e é também um momento de renovação da nossa esperança. Essa esperança, meus irmãos, é uma expectativa confiante de que Deus continua e vai continuar a cuidar sempre do seu povo e desta congregação. A esperança é a expectativa confiante de que Deus fará este povo, estes membros, a nossa congregação, chegar à vida eterna, porque aqui nós temos apenas uma morada provisória. Por isso a nossa congregação, ela quer continuar a ser alimentada pela esperança que vem de Cristo. E ela quer compartilhar essa esperança, porque nós damos graças a Deus por sermos uma comunhão de esperançosos. Esta congregação, ela distribui esperança. É assim, por exemplo, com muitos presentes hoje aqui que já fizeram parte desta congregação e que hoje estão espalhando esperança e serviço e vivendo a sua fé em outras congregações em que lideram também. Demos graças a Deus, meus irmãos, demos graças a Deus pela nova vida que nós temos em nossa congregação, pelo serviço e pela esperança. Celebrar 79 anos de fundação da nossa congregação é isto, é agradecer porque aqui o povo de Deus vive em ação, é agradecer a Deus porque esta congregação também é um instrumento da ação de Deus para agir na vida de muitas pessoas, e nós desejamos que muitas outras pessoas também façam parte desta família e desta congregação que dá graças pela nova vida, pelo serviço e pela esperança.